Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Essa videoaula aqui eu vou explicar as respostas das atividades que nós fizemos na semana passada, do dia 8 ao dia 12. Então vamos lá. A primeira pergunta aqui diz o seguinte: de modo geral, qual é a importância dos fungos na natureza? Eu botei a resposta: são importantes seres decompositores que liberam nutrientes no solo. Olha só, pessoal, os seres decompositores são muito importantes porque eles vão pegar toda aquela matéria morta que está até poluindo o ambiente e transformar em nutrientes, do qual principalmente os vegetais vão utilizar como fonte de alimento e de energia para crescer, tá certo? Então esses nutrientes são muito importantes para o ambiente. A segunda pergunta diz o seguinte: por que se usa fermento biológico na produção de pão? Ora, o fermento biológico é uma ótima ferramenta para deixar a massa mais macia e também aumentar o tamanho da massa, né? Quando o fermento biológico é colocado, eu já falei antes, ele libera lá o gás carbônico e esse gás faz com que a massa cresça e fique fofinha. Então, essa daí é a principal forma que se utiliza o fermento biológico. A terceira: além da produção do pão, para que outra finalidade o ser humano utiliza o fermento biológico na produção de álcool, não é isso? Ele é largamente utilizado na produção de álcool. Esse mesmo álcool que você compra em farmácia, esse mesmo álcool que é colocado em bebidas e que principalmente é utilizado como combustível, né? O etanol, que ele é utilizado na maioria dos carros que são a álcool, que são carros flex, muito utilizado como combustível. Além do pão, de outros exemplos de produtos alimentícios que sejam produzidos com auxílio de fungo. Olha só, nós temos aquele fungo champignon, o shiitake, o shimeji, que são fungos utilizados na culinária como alimentos. Além do queijo gorgonzola, que é aquele queijo que é todo manchadinho por dentro, ali são os fungos, tá certo, pessoal? Então é outra forma de se utilizar os fungos na alimentação. Todos os fungos podem ser ingeridos com segurança? Claro que não. A minoria dos fungos que são utilizados como alimentos. A maioria dos fungos são tóxicos, são venenosos para nós. Um exemplo que eu coloquei lá na aula é aquele fungo, é o chapéu de sapo, que é aquele fungo bem bonitinho, que tem um chapéuzinho bem bonitinho com aquelas pintazinhas brancas em cima. São venenosos. Os cogumelos tipo champignon e bolor, que crescem sobre o pão, são fungos. Cite duas semelhanças e duas diferenças entre eles. Olha, duas semelhanças é que eles são heterótrofos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento. Essa é uma semelhança entre eles. E a outra semelhança é que eles se reproduzem através de esporos, que são aquelas estruturas bem maneirinhas que se espalham no ar. Agora as diferenças. O bolor, quando ele está na forma unitária, ele sozinho, ele não pode ser visualizado, ele é microscópico. Ele só pode ser visualizado quando ele está em colônias, quando ele está em grande quantidade. E já o champignon, ele sozinho já pode ser visto, é aquele cogumelozinho ali, é o único fungo que você pode ver e se alimentar dele. Um outro exemplo é esse aí, que você pode se alimentar do champignon, né? E do fungo que dá lá que cresce no fungo que se reproduz ali por esporo, que ele dá no couro, no papel, aquele fungo tóxico. Ninguém não pode se alimentar, nós não podemos nos alimentar dele, tá certo, pessoal? Então essa aí é a diferença do bolor, né, que é um fungo que nós não podemos nos alimentar, e do shiitake que nós podemos. E aí a outra igualdade, eu já falei que eles se reproduzem por esporos. Vamos lá. Um líquen não é um único organismo, mas organismo de duas espécies vivendo em associação. Letra A. Que organismos formam os líquens? Os líquens, pessoal, são formados por fungos e algas. Às vezes os fungos também se associam a cianobactérias. Qual é a vantagem para cada um deles? O fungo, ele vai se alimentar do açúcar produzido pelas algas quando elas realizam fotossíntese, tá certo? E as algas ficam instaladas nas hífens dos fungos como se tivesse ali um abrigo, né, sendo protegidas
Então, cada um se beneficia. Alguns deles se prejudicam com a associação? Não, os dois se beneficiam com essa associação. Por se beneficiarem, essa associação é chamada de comutalismo, né? Que já é a resposta aí da letra D. Bolores podem se estabelecer sobre caldo de carne, da mesma maneira que o fazem sobre pães e frutas, em que, em um experimento, caldo de carne foi obtido fervendo carne em água. O líquido quente foi colocado em 4 frascos de vidro totalmente limpos. O primeiro frasco, pessoal, quando ele foi colocado, o caldo quente, não tinha fungo nenhum ali, mesmo que tinha morrido por causa da temperatura. E imediatamente foi tampado, ou seja, além de não ter fungo ali naquela hora, foi tampado, evitando que outros fungos entrassem. Frasco 2 foi tampado só depois que o líquido esfriou. Olha, o frasco 2 esfriou e ali já tinha a possibilidade do fungo entrar, tá certo? Mas ele foi tampado. Logo depois que ele esfriou, ele foi tampado. Podia entrar fungo? Podia. Pouco, mas podia. No frasco 3 foi coberto depois de frio com uma tela de pano. Olha, já foi coberto depois de frio e além de ser coberto, não foi coberto com uma tampa, foi com uma tela de pano. Essa tela de pano, como o fungo é muito pequeno, pode fazer com que os fungos entrem, de pouquinho, mas entrem. No frasco 4 foi deixado estampado, descoberto. Olha só, além de estar frio, foi deixado destampado e aí o fungo vai entrar lá à vontade. Então pergunta, todos foram deixados no mesmo local. Em qual deles se espera a formação maior quantidade de bolor nos dias seguintes? No quarto frasco, que foi deixado totalmente desprotegido, não é? Sem nenhuma proteção para que esses fungos não entrassem, tá certo? Então, frasco 4. Vamos agora responder a segunda atividade. O fogo é um fenômeno que produz calor. Cite outros fenômenos, né, que produz calor. Gente, nós estamos vendo o fogo aí produzindo calor, né? Cite outros fenômenos que produzem calor. Nós temos lá, que eu citei lá, quando se usa a energia elétrica para aquecer o ferro, para aquecer a sanduicheira, tá certo? Quando a gente fricciona as mãos. Então são outras formas de produzir calor. Quais são os dois componentes formadores do fogo? Para que se tenha um fogo, a gente tem que ter o combustível, não é? Que é um dos componentes, e o comburente. Beleza, pessoal? Vamos lá para o próximo. Que eu posso pegar uma caixa de fósforo, riscar um palito lá no espaço e acender? Não posso. Por que eu não posso? Vou justificar a minha resposta. Porque lá não tem, apesar de eu ter o combustível, que é o palito e a pólvora do palito, eu não tenho o oxigênio, que é necessário para que haja o fogo. Então, quais são os dois componentes formadores do fogo? O combustível e o comburente, que é o oxigênio. E é isso aí, é por esse motivo que eu não posso riscar o fósforo lá no espaço, porque não tem o outro componente, que é o comburente, ou seja, o oxigênio. Quais as 3 formas de propagação de calor? Quais delas é mais eficiente? Nós temos as 3 formas de propagação do calor. Nós temos a condução, a convecção e a irradiação, certo? A melhor delas é a condução, que é onde tem o maior contato físico entre a fonte de calor e para onde ela vai ser transportada. A mais eficiente, como eu já falei, é a condução. Observe a imagem abaixo. Veja que uma pessoa segura a panela pelo cabo. Se esse cabo fosse de ferro, a pessoa correria o risco de se queimar a mão, não é? E fosse feito de madeira, esse risco seria menor. Por que acontece com o ferro e a madeira? Porque, olha só, gente, o ferro ele é um bom condutor de calor. Então, por condução, como é a forma mais eficiente de transmitir o calor, se você tem um cabo de ferro, todo mundo tem essa noção, né? Que se você tem a panela lá que tem um cabo de ferro ou a tampa de ferro, ela vai conduzir o calor bem mais rápido, né? Porque o ferro é um bom condutor de calor. Por que não acontece isso com a madeira? Porque a madeira não é um bom condutor de calor.
Às vezes também a gente coloca algo dentro de um isopor. O isopor não é um bom condutor de calor. Ele conserva a temperatura, seja quente ou seja frio. Tá certo? Ele vai conservar, não vai deixar que esse calor passe para fora do isopor. Por quê? Porque o isopor é um bom condutor de calor. O calor do sol chega até nós. Por que tipo de propagação? Olha, o calor chega... não, eu pulei aqui, pulei não. O calor chega até nós por tipo de propagação chamada de irradiação, né? Irradiação eletromagnética, não precisa de meio físico. O espaço é vazio, então ele não tem matéria, então mesmo assim o calor do sol chega até a Terra. Cite algum objeto presente na sua casa que utiliza a propagação de calor por meio da convecção. A geladeira, quase toda casa tem geladeira, não é, pessoal? Então a geladeira usa convecção, ou seja, o ar frio que é produzido em cima pelo congelador, ele vai descer e o ar quente que está embaixo sobe. É sempre assim, o ar quente tem a tendência de subir e o ar frio tem a tendência de descer, produzindo esse ciclo. Então um objeto que a gente utiliza na nossa casa é a geladeira, um outro seria o ar-condicionado ou condicionador de ar. Observe a imagem e coloque em cada seta o tipo de propagação de calor. A seta bem em cima seria a condução, né? Essa seta que fica no meio, do lado aqui esquerdo, seria a convecção e bem embaixo nós teríamos a irradiação. Tá certo, pessoal? Tá aí, corrigida a sua tarefa. Faça tudo bonitinho, porque quando a gente voltar, a gente vai fazer as provas sobre esses conteúdos. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Espero ter esclarecido tudo.